Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estou aguardando somente a Ban entrar para iniciarmos, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Oi, Camila, boa noite. Bitches Brew, boa noite. Ótimo, então. Daqui a pouco iniciaremos. Só mais alguns instantes para a Bambara se organizar e nós podemos iniciar. Tudo certo? E aí, pessoal, boa noite, como vocês estão? Ainda aguardando por aqui. Pronto, ela chegou. A zero, acompanhando aqui das funcionalidades. Entrando, aguardando. Olá, Ban. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Bem também. Bom, acredito que podemos iniciar oficialmente, né? Enquanto as pessoas ainda vão entrando, se achegando, e em respeito para quem já entrou. Oficialmente, então, salve galera, boa noite a todas e todos. Esta é mais uma edição do Conversando com o NEAB, e hoje falaremos sobre, como vocês já viram no tema, identidade racial, representatividade e indústria de cosmético capilar no Brasil. Eu sou Alice Neide Costa, graduanda da Faculdade de Direito daqui, da Universidade Federal de Uberlândia, sou extensionista do NEAB e também coordenadora do Grupo de Estudos GERI, que é um grupo de estudos étnico-raciais interdisciplinar. E sou eu que vou conduzir essa nossa conversa de hoje, que surgiu da necessidade de aprofundarmos no debate sobre o empoderamento através da estética, representatividade, política e consumo. Dito isso, antes de apresentar a BAN, antes de já entrarmos no assunto, é importante sinalizar logo de início que abrimos o debate, mas ele não se encerra por aqui, porque é impossível esgotar o assunto sem um trabalho de leitura, um estudo mesmo sobre o tema. Então, temos aqui mais um espaço essa noite de troca de ideias, para provocar reflexões mesmo. E para isso, né, recebemos uma convidada muito querida para mim e pesquisadora da temática, que é a Bambara Miranda. Boa noite, Bam. Boa Tudo noite bem? novamente. Novamente. Seja bem-vinda ao NEAP e, novamente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Fala um pouco sobre você. Antes Fique eu, à agra... vontade. Antes eu agradeço, né, o convite, né, e agradeço mesmo o espaço para poder expor essa minha pesquisa, né. Uhum. Você pediu para eu perguntar, para eu responder sobre, desculpa. Sim, falei para você falar um pouco de você, mas antes de entrar nas perguntas, como eu posso dizer, contextualizar as pessoas, né, que a Bambara Miranda, ela é graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
à UFRJ, e afroempreendedora, idealizadora do Ateliê Ximbi, que logo ela falará um pouco mais para a gente. Bom, como a Liz disse, né, sou graduanda de Ciências Sociais pela UFRJ, né, no momento. Estaria concluindo a minha graduação nesse ano, né, nesse final de ano. E sou, né, entrei nesse ramo do afroempreendedorismo, né, também. Então, é um pouco sobre isso, né? Como você já iniciou, você pode falar um pouco para nós sobre a sua trajetória acadêmica, sobre suas áreas de interesse e as linhas de pesquisa que você tem desenvolvido? Então, essa seria, entre aspas, a minha segunda graduação, né? Porque por um bom tempo eu fiz graduação em História na minha cidade, eu não sou nascida no Rio, né? E fiz História, e migrei para Ciências Sociais e tenho uma boa afinidade com a Sociologia, né? E isso dentro das ciências sociais. E no que eu quero estudar, que é essa questão do consumo, né, da população negra, a questão da representação, da representatividade também, Sim, isso também junta um pouco da sociologia, junta um pouco também da antropologia, por mais que eu tenha um pouco de ressalvas com a antropologia, mas também a gente dá para fazer um link concreto assim com estudos da comunicação social, né? Então eu tenho esses planos, o plano, né, de colocar esse estudo que eu faço sobre indústria de cosmético capilar e consumo da população negra na comunicação social, né? Eu acredito que, não que nas ciências sociais o tema não vá ser bem aproveitado, né? Eu acredito que vai ser, e é importante, porque quando eu fiz um segundo trabalho sobre esse tema, eu não achei bibliografia das ciências sociais sobre isso, né? Já na comunicação a gente tem um campo bem vasto sobre isso. Então, eu acredito que na comunicação social esse tema ele vai ser bem mais aproveitado do que nas ciências sociais. Mas não que não dê para aplicar, né? Tanto que o que eu faço no momento é aplicar em estudos, né, sociais. claro, claro. Quando a falar, né, da sua trajetória acadêmica, das suas escolhas, fica nítido o fato de que pensar a si mesma e ao mundo implica no enfrentamento da questão da identidade. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e já abrir também para os nossos, quem nos assiste, né, quiser já ir pensando aí as suas perguntas e interagir conosco ou fazer as suas considerações, está aberto. Podem perguntar. Então, você considera que, entrando mais falando um pouco mais da sua trajetória acadêmica, na verdade, você considera que seja uma escolha a decisão de ter ou não uma vida intelectual acadêmica e uma vida intelectual acadêmica alheia às reflexões sobre o racismo? E se essa escolha pode ser feita sem um confronto com a nossa identidade racial? É possível a gente estar na academia, produzindo academicamente, pensando de maneira intelectual, é possível desatrelar isso, tudo que a gente faz na academia, o corpo, o lugar que a gente representa na academia, é possível pensar isso sem passar pela nossa identidade? Olha, eu vou responder eu Bambara e não Bambara acadêmica, né? Eu acredito que dá sim para fazer, porque nem toda pessoa negra ela vai falar automaticamente sobre questões raciais dentro da academia, entendeu? Ou nem toda pessoa negra também vai utilizar disso de uma maneira positiva, entendeu? Tipo, vai utilizar disso para crescer dentro da academia, entendeu? Para formar o seu nome. Não estou julgando que isso é errado ou não, cada um tem as suas ambições, né? Então, eu acredito que dá, sim, né? Bambara, eu acredito que tem como, sim,
você estar dentro da academia e você não falar sobre questões raciais, né? Até porque também pessoas negras não precisam falar a todo momento sobre questões raciais, né? O racismo está aí, né? As questões raciais estão aí, mas isso não é, tipo, a gente não precisa a todo momento estar falando sobre isso, né? Eu posso, sei lá, querer falar sobre algum outro assunto que não tenha sentido, né? Então, eu acredito que não tenha isso, assim. Certo, certo. Bom, tem Camila, tem alguma pergunta? Porque ficou um pouco travado aqui para mim. Vocês me veem bem? Sim, eu pelo menos tô vendo. Então eu vou continuar. Não, eu não consigo me ver mais, mas eu vou continuar assim mesmo. Como a todo momento, assim, já entrando na questão da sua pesquisa, como a todo momento estamos imersos nas redes sociais, vemos que se fala muito sobre empoderamento, que a gente tem uma noção um pouco esvaziada do campo, depois que o conceito ficou um pouco mais popular, né? Então, isso foi esvaziado, mas é um conceito que estabelece um conjunto de práticas que visam a emancipação sociopolítica de indivíduos inseridos em grupos expostos à opressão sistêmica. Então, o que esse empoderamento, para muitos sujeitos negros, ele pode ser experienciado, pode ser vivido, né, através da transição capilar, o assumir os cabelos naturais, né, que a gente nem sabe o que é passar por isso. Então, e é algo que vai muito além da vaidade, pois a intenção é realmente marcar um processo de autorreconhecimento como indivíduo negro e valorização dessas características. Então, como se trata de um fenômeno que foi iniciado há alguns anos, né, porque antes disso, assim, isso como eu posso dizer, isso denuncia um pouco da minha idade, né, mas consideram isso. Como se trata de um fenômeno iniciado há alguns anos, porque quem é da minha geração um pouco para trás, né, sempre teve um cabelo diferente do que a gente vê por aí hoje. E o que eu quero saber é que a popularização, né, dessa questão da valorização da nossa estética acabou atingindo a gente de maneiras diferentes. Então, para falar um pouco de história, qual o significado do cabelo para a comunidade negra e como essa relação com o cabelo foi forjada pela sociedade? Como você disse no início, né, o cabelo ele é uma coisa que é um elemento, vamos colocar assim, integrante da questão da nossa identidade, né, da construção da nossa identidade como pessoa negra. A Nilma Gomes, ela traz uma questão num estudo que ela faz sobre cabelos também, né? De que ela fala, né, que o cabelo ele auxilia na construção da identidade da pessoa negra, mas também ele é um reflexo também por exemplo, da ascensão social, né? Ou seja, a pessoa quando ela está no topo, ela faz de tudo para esconder, né, esse elemento negro, vamos colocar assim, né? Então ela vai alisar, ou agora, né, antigamente, ou também agora, isso continua, né? Ela vai alisar, ou vai relaxar, ou ela vai colocar trança, ou ela vai colocar lace, tudo para tentar ocultar e, tipo, demonstrar que ela não é pertencente disso, né? Porque ela está num outro nível, vamos colocar assim, num nível econômico, social, vamos colocar assim. É. Bom, deixa eu ver. Eu tenho algumas outras perguntas aqui e eu estou observando o tempo, então não sei se conseguiremos falar sobre tudo que é interessante dessa tua pesquisa. Mas eu reforço que a galera pode mandar suas perguntas. Eu continuo não me vendo, então espero que dê tudo certo. Vai dar certo. Bom, referente a algum ponto introdutório, quando você iniciou sua fala,
conta para a gente em que contexto ou quando o movimento de ressignificação da cultura negra, né, inspirado pelos movimentos o Black Power, o Black is Beautiful, moldou o nosso modo de abordar e consumir produtos específicos para nós? Em que contexto ou quando tivemos essa ressignificação mesmo, essa mudança cultural? Então, eu não gosto de falar que é uma coisa atual, porque essa prática de você ressignificar, e nisso, com estudos que eu fiz durante essa pandemia, né, é, ele já vem de um bom tempo, mas ele acontece de uma outra forma, né? Então, eu bato na tecla de que, desde o pós-abolição, né, a gente já tem pessoas negras, coletividades negras, que se juntam para fazer uma ressignificação, para fazer uma reconstrução do sujeito negro de uma forma geral. E aí, tipo, a gente pode colocar em vários outros âmbitos. Mas para minha pesquisa, aí se você me permite, já entrando um pouco na questão da pesquisa, o ano de 2015, nessa pesquisa que eu faço, ele é crucial, porque é um momento onde boa parte das pessoas negras resolvem assumir o seu cabelo natural, seja ele cacheado ou crespo, e aí começa-se a ter essa coisa essa demanda, né? Forma-se também essa demanda do não ter produtos específicos para esse cuidado, né? Porque antigamente o que a gente tinha eram produtos que faziam a transformação da estrutura do fio capilar, né? E agora não, né? No ano de 2015 e agora também, né? A gente tem um processo reverso, né? Então, é isso. Certo. No seu trabalho, tu analisa dois salões, né, falando dessa questão dos processos químicos ou até mesmo físicos pelos quais passamos, né, e nossos anteriores muito mais do que a gente hoje em dia. Tu analisa dois salões de lugares diferentes para mostrar como a identidade negra é algo objetivo, né, tá vinculado à materialidade do mundo. Então, pode falar um pouco sobre a história desses salões que você aborda na sua pesquisa e as diferenças que eles têm no tratamento da estética negra, visto que ambos são especializados em cabelo afro? Então, isso também vem do estudo da Nilma Gomes e também da Cíntia Cruz, né, que elas fazem essa análise, não, desculpa, da Cíntia Cruz, a Nilma não fala sobre isso, onde a Cíntia Cruz ela faz uma análise sobre o consumo das mulheres negras no Beleza Natural, né, que é um salão, não sei se todo mundo conhece, de uma mulher negra, né, que criou uma fórmula para relaxamento dos fios. E o relaxamento, ele não é um procedimento em que você vai alisar, que você vai esticar a estrutura do fio, você vai formar o cacho, né? Porque ela tem a trajetória de ser doméstica e tal, e passar por situações de racismo por conta do tipo de cabelo dela, né? Que é um cabelo crespo, né? Que não forma cacho. Então, ela criou essa fórmula, né, depois de estudar, fazer cursos e tal, ela criou essa fórmula de relaxante, né, e criou o salão, né, que aqui no Rio de Janeiro é muito popular, né, e ela também tem um em Salvador. E se eu não me engano, também em Campinas, interior de São Paulo, ela também tem. Em contraposição, né, a Cíntia Cruz ela traz o Salão da Negajô, que é lá de Salvador, né, que é um salão específico para trança, né? Ele não tem nenhum processo químico, não envolve nenhum processo químico, mas tem o cuidado, né, com o cabelo cacheado ou crespo, com as tranças, né? E aí ela faz essa contraposição porque a Zica, dona do Beleza Natural, ela utiliza isso da questão da identidade, né? Só que de uma maneira, e aí não
sendo parcial e tal, aqui analisando de uma forma acadêmica, de uma maneira problemática, né? Porque ela utiliza da questão da não aceitação, né, do auto-ódio, né? Porque quando a gente busca por vídeos dela no YouTube, a gente vê o discurso dela de auto-ódio, a gente consegue identificar o auto-ódio ali nítido. Então a gente vê que ela utiliza essa questão da identidade de uma maneira negativa. Enquanto que a Negajô, ela vem, ela traz essa coisa da valorização da estética negra por meio de um procedimento natural e tradicional, né? Que é o trançar o cabelo, né? E também tem uma coisa, não só dessa valorização e tal, também tem uma coisa legal que a Negajô tem no salão dela, que também envolve a questão espiritual, né? Ela tem também esse cuidado espiritual, não é só a questão da valorização, ela tem o cuidado espiritual até com as meninas que trabalham com ela, né? Então, é isso. E só para estender rapidinho, essa questão de utilizar da identidade para salão, para qualquer coisa que você faça, né? Vamos colocar assim, ela não é só uma coisa que a indústria, né, as grandes marcas fazem, né? Pessoas negras também fazem isso, né? Seja elas aí, vai de cada um, né? Seja ela de uma maneira negativa ou seja de uma maneira positiva, né? Certo. Falando um pouco agora sobre a representatividade, eu queria saber se você pensa, né, se existem tipos diferentes de representatividade e como saber quando uma é positiva e tem como intuito superar a representação somente da outra, digamos, não tão produtiva, que apenas serve para ocupar um espaço, por exemplo, e que não necessariamente pretende questionar as estruturas, como, como disputar narrativas não eurocêntricas e abolir estereótipos, por exemplo. Então, a representatividade, ela é uma coisa bem... É uma coisa que a gente ainda não conseguiu fechar, né? Acho que é um conceito que a gente não consegue ainda dialogar sobre isso, né? Mas a representatividade, ela, ela é diferente da representação, mas ela diz muito também sobre a representação, né? E eu acredito que a representatividade em termos políticos, vamos colocar assim, éticos e tal, social, a positiva é quando você muda uma estrutura, né? Então, você está representando algo que vai mudar uma estrutura, um coletivo, ela vai abalar, ela vai mexer, né? Mas para mim também, e aí eu, Bambara, falando, a representatividade positiva também vem de quando coletividades negras, por exemplo, se juntam para tentar mostrar, tirar, né, um estereótipo negativo sobre qualquer coisa de uma pessoa negra, vamos colocar por exemplo, e aí tentar mostrar que existem exemplos, existem figuras positivas, né? Não tem só a questão do negativo, mas tem a questão do positivo. Mas para mim o que é importante é que isso é feito a partir de pessoas negras para pessoas negras, entendeu? E você falou da negativa, né? A negativa, positiva e negativa sempre vai ter, né? Até porque somos pessoas negras, somos plurais, ninguém pensa da mesma forma. Eu penso diferente de você, que vai pensar diferente de ciclano. Então, tipo, sei lá, vamos colocar uma questão partidária, não sei, questão da representatividade de candidatos a eleições negros de esquerda, em partidos de esquerda, ditos de esquerda, e tem a representatividade de uma outra galera que se vê ali em candidatos de direita, né? Então, o positivo e o negativo vai existir, né? Mas depende muito do que você, pessoa, tem para você, né? Então, tem para você em questão política, né? Vamos colocar assim, política, social, ética, moral, enfim.
É como a questão não pode, eu acredito, né? Eu penso que deva ser dessa forma que não dá para comprar somente a representação, né? Somente ocupar ali um espaço para ser mais um número, né? Ah, bom, então tem cotas, né, nos espaços. Então, ah, bom, se tem um negro aqui, tá tudo certo, tá tudo coberto, né? É bem hoje, ontem ou hoje, né? Só aproveitando esse finalzinho da sua fala, foi anunciada a vice-presidente lá, né, do nos Estados candidato. Unidos. Então, muita gente celebra, acha incrível e também e também a gente lembra da Condoleezza Rice, né, como era secretária lá do George Bush. Então, bem, não é só estar ali ocupando um espaço, tem que realmente, definitivamente trabalhar para que seja a estrutura seja alterada mesmo que minimamente, né? Porque são outras forças que agem sobre nós que nos impede de atingir como gostaríamos e estar em todos os espaços. Sim, e também só para completar, a gente precisa também começar a pensar se, vamos colocar no meu caso, né, do meu estudo, se essas empresas estão mesmo comprando esse discurso da representatividade, da diversidade, da pluralidade, né? A gente tem que começar a se questionar sobre isso, né? Porque, como você falou e eu falei, tipo, não adianta, você falou no caso, não adianta você colocar uma pessoa para representar uma coisa que é plural, sabe? Isso também não vai ajudar, né? Então, não adianta também você colocar uma pessoa para representar, para atender essa demanda, né, da diversidade, das reivindicações, das reclamações, sendo que a equipe de limpeza do lugar continua, a maioria sendo pessoas negras, né? Então, pessoas negras, a gente precisa começar a se questionar também, a conversar sobre isso. Sim, sim, sim. E é isso. Deixa eu ver o tempo. Não, tem um tempinho ainda. Bem, toda a sua pesquisa e também a gente nota na sua fala que é fundamental entender que, você acabou de falar isso, né? Entender que o debate estético-político é um debate ético, né? Como você pensa a eficácia política desse poder simbólico, que está na valorização da estética negra por meio do consumo direcionado, por exemplo, o black money? Como alinhar, né, esse discurso ético e político para ser algo efetivamente ético e que realmente possa fazer uma diferença para a população negra? Então, eu já não penso mais nessa questão de fazermos essa movimentação e dialogar com as grandes marcas, né? Eu penso agora, né, nos pequenos produtores, né? Vamos colocar assim, né? Que é a questão do black money, né? De fazer o dinheiro rodar entre pessoas negras que produzem as coisas, né? E aí produzir N coisas, né? A gente pode extrapolar isso para tudo, né? Porque as marcas elas vão continuar lucrando, marcas no meu caso, né? Mas a gente pode falar, pode colocar isso, pensar isso para outras áreas, né? Mas aqui no caso, as marcas vão continuar a lucrar, sabe? O que acontece é que o pequeno produtor, o produtor negro, né? Ele não vai ter a mesma visibilidade que uma Lola, né? Da vida, uma Salon Online da vida. Então, é pensar também sobre isso, né? É um debate que a gente precisa começar a fazer, né? Do porquê a gente dá nosso dinheiro, e aí de uma forma bem esdrúxula, vamos colocar assim, do que a gente dá nosso dinheiro para essas marcas e acaba não lembrando da pessoa negra que está ali produzindo, se matando mesmo de produzir, porque no Twitter tem a Denise Andrade, se não me engano sobre o nome dela. Ela é uma menina daqui do Rio que faz
cosmético natural, né? Tá começando nessa coisa de cosmético natural. E ela não consegue colocar a loja dela, né? Os projetos dela para frente, porque falta disso, né? As pessoas consumirem. Então é isso. Fala um pouco para nós. Você tinha começado a dizer sobre as grandes marcas que usam da representação para tomar uma boa parte, né, do nosso dinheiro, né, uma fatia bem expressiva do mercado que se vê, que acha que aquilo é representatividade, se vê representado ali e consome. Fala um pouco sobre o lugar da nossa memória, né? Não somente precisamos resgatar, voltar, fazer esse resgate da nossa memória, na valorização da nossa estética e tudo, é preciso ter um pouco de política aí também. Fala sobre essas marcas, que também você diz na sua pesquisa, e tem uma específica, você até ficou receosa de falar o nome da marca, mas pode dizer, conta um pouco da história dessa marca, só para refrescar nossa memória. Bom, eu direciono o meu estudo, né, para a Salon Line. Pronto, falamos qual é a marca, né? Eu direciono o estudo para a Salon Line, porque, antes de tudo, né, esse estudo também, ele vem muito da minha vivência, né, de afetações, né, minhas, né, sobre isso, mas principalmente vivência, porque desde os 15 anos eu cuido do meu cabelo, seja alisando, seja não, né, na época, alisando, relaxando, e depois agora, né, cuidando dele de forma natural. Então, eu sempre fiquei assim, meio. O que que aconteceu aqui, né? Que antes a gente tinha as prateleiras nas lojas de cosméticos forradas de alisantes e cremes relaxantes da Salon Line, e Sim. agora ela é, isso eu falo com certeza, ela é a maior empresa, né, de produtos, produtos sem química, né, para cuidados para cabelos cacheados e crespos, assim, como ela fala, né, como ela deixa bem explícito na marca. E aí essa afetação minha, junto a uma disciplina de sociologia econômica, em 2018, fez nascer esse pré-projeto para mestrado, né? E aí já pode entrar ou no Já tema? Pode? Tá. pode, pode, a casa é sua. E aí, em 2018, para a disciplina de Sociologia Econômica, eu, Gabriel e Bruna, né, não fiz esse trabalho sozinha, a gente quis estudar o tópico da disciplina de mercado de identidades, né, que o professor nomeou assim. E nisso a gente trabalha muito a questão da adaptação do mercado à demanda, né, às novas demandas, né, como que o mercado faz isso. O Gabriel e a Bruna, eles ficaram responsáveis por falar sobre a Doritos, né, e a gente tinha que falar de uma marca, né, a gente tinha que colocar as referências bibliográficas do curso em cima de alguma marca, né? Era obrigatório isso na avaliação da disciplina. O Gabriel e a Bruna, eles falaram sobre a questão do Pink Money com a Doritos, né, lá dos Estados Unidos, né, a empresa dos Estados Unidos. E eu fiquei com a parte de falar de representatividade, no caso, né, e a Salon Line. O Gabriel e a Bruna, eles falaram de uma maneira positiva, não que o Pink Money ele não seja utilizado apenas de maneira positiva, ele também é utilizado de uma maneira negativa, né? Mas nesse caso que eles estudaram era uma coisa positiva. E o meu caso era uma coisa negativa, né? Porque. Oi? Verdade. Oi? Fazendo a crítica, né, no caso. Isso, fazendo uma crítica. E aí, enfim, a Salon Line, ela tá no mercado há 22 anos, né? É muito tempo. E ela começa a sua produção, né, com cremes alisantes, né, com pessoas negras estampando, né, as caixas dos produtos e tal, né? Mas ela começa a sua trajetória na indústria de cosmético capilar aqui no Brasil
com produtos químicos, né? Preciso frisar isso, né? Produtos químicos que vão fazer a mudança na estrutura do fio capilar da pessoa, com cremes alisantes ou relaxantes, né? E aí, no ano de 2015, que é aí quando eu começo a minha pesquisa, ela muda um pouco, né? Ela começa a ter creme relaxante, né? Ou seja, creme para formar cacho, né? Porque também é um período onde, né, as pessoas negras, a gente pode ver, né? Principalmente no mundo virtual, a galera negra ela começa a assumir o seu cabelo crespo e cacheado. Né, os grupos começam a surgir no finado Facebook, né, onde as pessoas trocavam receitas de cuidados naturais, resenhas de produtos, né, para cuidados, né, com esse novo cabelo, vamos colocar assim, né. E a Salon Line ela muda, né, ela sai do creme alisante, vai para o creme relaxante, e aí em 2016 ela lança seu primeiro produto sem química, reforçando sem química, para cabelos cacheados e crespos, que é a famosa linha Todicacho, né? Que é uma linha que tem até hoje. Mas o curioso disso é que durante a minha pesquisa, para eu mostrar, né, toda essa mudança, vamos colocar assim, eu não encontrei no site da própria Salon Line registros desses cremes alisantes e cremes relaxantes, né? Só tinha ali a partir do produto da linha, né, dos produtos da linha do Todicacho. E isso foi interessante, que até eu conversei com o professor quando ele estava me orientando a fazer esse trabalho, que a gente nomeou isso de um apagamento total, né? Porque eu precisei, na época, a Bruna, que fez parte também do trabalho, ela entrou no site, ela precisou entrar no site da Anvisa para ver ali registros oficiais desses cremes alisantes para a gente provar, ó, não é coisa da minha cabeça, né? A Salon Line ela fazia cremes alisantes, né? E Exatamente. sim, e também recorri ao YouTube, porque muitas blogueiras também faziam resenhas, né, desses produtos, até mesmo dos produtos químicos, né? Então é muito curioso, assim, né, essa questão do apagar todos os registros, né? Vamos apagar um passado e aí a gente começa do nada, do zero, a fazer, a reformular, vamos colocar assim, todo o nosso marketing, nossas propagandas, né? As nossas redes sociais, né? O que foi que aconteceu? Sim. E a Salon Line, ela, assim como outras marcas também, entraram a fundo nas redes sociais, né? Não só em Facebook, mas também em Instagram e tal, né? Comerciais de YouTube, né? Que a gente tem também hoje. Né, elas tomaram as redes sociais e mostrando também, né, essa mudança, né, no seu discurso. Eu lembro que para essa disciplina também que eu também analisava um pouco da questão do discurso, eu fiz a questão de ir até o site não, o Instagram da Sala Online, eu fui até a primeira postagem que eles tinham feito na rede social e fiz um comparativo da primeira postagem, né, das postagens do meio, né, e as atuais. E aí a gente tem na primeira postagem posts de motivação, sabe? Parece aqueles posts de. Posts não, correntes de WhatsApp, sabe? Que a gente recebe. E aí, para o meio, aí começa já uns posts sobre aceitação, né? Tipo, aquilo que você vê, você é bacana, é positivo você aceitar aquilo que você vê pelo espelho, sabe? Por exemplo. E aí, atualmente, a gente tem o que a gente conhece, que são diversas blogueiras, que hoje em dia nem fala mais blogueira, né? Influencers, atrizes, cantoras, sendo garota propaganda, sendo patrocinadas pela Salon Online para estampar aí os seus produtos de cosmético.
Cara, é um processo bem interessante e, me perdoe, mas bem sacana, né? Mas é mesmo para fazer, para apagar, você usou o termo correto, apagar esse histórico para que não seja questionado, para que ela se mostre aliada, né? Fala assim, bom, enfim, é E muito... um outro modo também, né? Porque não tem só a questão do apagamento, né? As empresas, as marcas, elas utilizam de várias formas, né? Fazendo esse meu trabalho também, em 2018, eu achei durante a pesquisa um banner de um workshop que teve, né, da Associação Brasileira de Cosmético Natural e Higiene também, de cosmético natural não, de cosmético e higiene, né, foi o segundo workshop que aconteceu, onde a gerente Marina Kobayashi diz com as seguintes palavras, né, aí é ela falando, não eu. A miscigenação histórica estimula a produção de novos produtos que refletem numa maior competitividade entre as empresas. Ou seja, essa adaptação também ao mercado, ela vem de uma maneira cruel, porque para mim isso sendo um pouco sensível, isso é cruel, né? De utilizar de uma questão que é tão complicada, é uma questão densa nos estudos, nos debates, na nossa vivência como pessoas negras, que é a questão da miscigenação. Né? A miscigenação ela reverbera de maneiras negativas de todas as formas, né? E ela está até hoje presente com a gente. Então, utilizar disso, né, para você produzir algo que não vai atender, que vai atender, óbvio, a essas pessoas, mas que de uma maneira vai atender essas pessoas, mas por trás, né? Nesse caso, nem por trás é escancarado, né? Com essa fala da gerente do workshop, é para alimentar a competitividade do mercado, né? Então, a empresa não quer saber se miscigenação, se a questão de você não assumir o seu cabelo crespo vai te doer. Para ele é interessante, porque daí ele vai fazer um produto do jeito que você quer, que você vai consumir, que você vai se sensibilizar, porque o meu estudo também tem essa questão, né, da afetação, né? Você vai se afetar com isso quando você estiver numa loja de cosmético, por exemplo. Você vai comprar e você vai encher o bolso dele, né? Então é isso que as marcas querem, né? Por isso que eu falo, a gente precisa começar a refletir sobre a forma como a gente consome, por exemplo, por conta disso. A gente precisa... É que a gente não tem essa noção de como é o backstage, né? Como funciona por trás, né? Até eu também não tinha essa A gente vê noção, né? A gente vê a embalagem bonita, é um valor relativamente acessível e voltando lá há alguns anos, e isso é atrativo. Eu falo assim, poxa, vai me ajudar no meu processo. Então, isso reforça como é importante como eu posso dizer, esse empoderamento estético, mas que a gente supere isso para conseguir, para que a gente ultrapasse, né, essa marca e adquira, comece a consumir com mais consciência. Consciência que eu digo assim, não reduzir o plástico, que também é importante, digamos assim, mas de forma que a gente entenda realmente quais são os objetivos das empresas e por que ela está vendendo aquilo naquele momento e antes não, sabe? É importante fazer esse resgate histórico, né, da empresa, porque Ou que parece todo mundo bonzinho, né? Parece, nossa, só que há pouquíssimos anos, pouquíssimo, você disse uns 15 anos, ou em 2015? 2015. 2015, isso, é pouco tempo. Nessa. Sim, tem uma pergunta aqui que a Cris questionou. Ela diz: na sua pesquisa, você identificou como primeira pesquisadora dessa temática a professora Nilma Lino?
acredito que foi Nilma Gomes, né? Nilma Gomes. Nilma Gomes, a referência. Nilma Limo Gomes. É ela mesma. Nilma Gomes. Eu Assim, eu anotei não aqui. sei se ela é a primeira, gente, porque, como eu falei, eu tive uma grande dificuldade na época, de encontrar estudos sobre isso, porque parece que você falar sobre estética no meio acadêmico, parece não, não é interessante em alguns casos, né? Eu tenho também esse problema nas ciências sociais. Não é interessante, né, você falar sobre isso, né? É meio que, como fala, um tema que não tem muito, não dá muito a ver, né? Então, não sei se ela foi a primeira, mas ela é uma das que está nos meus estudos. Eu acredito que a Cris tenha se referido mais ao que você citou, né? A Nilma, primeiro você disse a Nilma e depois falou da Da Cíntia, né? Cíntia, isso. Eu acho que se eu compreendi bem a pergunta. Mas temos ainda uns 14 minutos, então vou fazer a outra pergunta que eu fiz referente à sua pesquisa, né? Porque eu sou fã da pesquisa, não sei se você sabe. Mas, enfim, como nessa questão de consumir conscientemente, e não somente falando de meio ambiente, como despertar a nossa consciência política enquanto coletivo para inserirmos no nosso cotidiano uma prática de consumo de produtos e serviços oferecidos por pessoas negras mesmo, como frequentar as feiras de pequenos produtores, lojas colaborativas e outros empreendimentos também, como bazares, brechós, transistas mesmos que não trabalhem exatamente em salão. Como a gente desperta essa consciência para essa ser uma prática nossa diária? Cara, eu acredito e que assim, do que eu vejo, né? E aí fora desse campo acadêmico, né? As observações que eu faço, né? Isso é muito também de cientista social, um mal de cientista social, é, de que a gente precisa de pessoas negras que estejam na mídia, que tenham uma grande imagem, vamos colocar assim, na mídia, por exemplo, fazendo publi, né, que agora está na moda, né, hashtag publi, desses produtos. Porém, nem essas pessoas negras, né, que estão na mídia, que têm grande alcance, né, pessoas negras que têm grande alcance na mídia, nem elas também têm ciência desses produtores, essas coisas, né? Então, eu acredito que seria uma forma de resolver, né? Tipo, de pessoas negras que têm uma grande visibilidade começarem a consumir e fazerem o jabá, né? O velho jabá desses produtos. Porque daí acho que é assim, as pessoas vão começar a se interessar e aí procurar por essas pessoas e fazer o dinheiro rodar. Mas é uma forma, assim, que eu vejo. Pode ter uma outra? Pode, mas no momento não penso em uma outra. Não tem uma outra forma, assim. Propaganda segue sendo, né, a alma do negócio, né, Exato, gente? exato. Entendi. Tem a pergunta da Lúcia aqui. Na sua pesquisa, você abordou a alta dos preços em cosméticos para cabelos crespos nos últimos anos? Se você abordou a alta, né, dos valores, dos preços? Não fiz não tive essa ideia de pesquisar sobre o preço, até porque são produtos, né? Por exemplo, da Salon Online com preços acessíveis, né? Então você consegue comprar shampoo. Eu não sei hoje porque eu não consumo mais, né? E aí eu não consumo não por conta da minha pesquisa, são outras questões minhas, pessoais. É, mas na época que eu usei, que eu também, né, fiz parte disso, acho que por 10, máximo 12 reais, você conseguia um shampoo, um creme,
né? Então, querendo ou não, são preços acessíveis. Diferente de outras marcas, como a Lola, né? Que já tem esse registro de ser uma marca com produtos caros, né? Com valores caros, né? E aí não sou eu que estou falando que é caro, eu também acho que é caro, sempre achei caro. Mas quando Sim, você fala da Lola, as pessoas sempre falam, nossa, muito caro, meu sonho de consumo, né? Mas não fiz essa questão dos preços, porque são, assim, preços acessíveis, vamos colocar assim. certo. E posso só fazer É, um adendo? claro, claro. Nessa questão do preço, né? Porque às vezes as pessoas podem falar assim, ah, eu não consumo de uma pessoa que produz produto porque é caro. Hoje em dia, pode ser que antigamente fosse, né? A questão do artesanal, do à mão, ele é caro por conta que você ali está fazendo, né? Então a gente também tem que Claro. dar valor a isso, né? Mas hoje os produtos naturais feitos à mão, né? Feitos por quem faz, né? Não são produtos caros, né? Estão ali mais ou menos no mesmo preço. Óbvio que tem pessoas que... Acessível. Oi? Se procurar direitinho, acha produtos de qualidade, bem acessível e que seja feito por empreendedores, por pessoas negras. Sim, E sim. temos aproximadamente uns 9 minutos. Só fazer um comentário que a Cris trouxe para nós, que eu acredito que seja interessante. Ela fala que hoje temos a pesquisadora Luane Santos, do Rio de Janeiro, que tem a formação em ciências sociais e faz uma referência à etnomatemática das tranças. Então, já fica uma, uma referência aí interessante para a gente Ela é procurar. maravilhosa. Durante essa pandemia, ela fez uma live e eu fiquei de boca aberta do como. Realmente, eu fiquei de boca aberta, porque eu que sou de humanas, ver juntar matemática com trança, né? Que eu também sou transista, eu fiquei assim, pasma, assim. E ela veio quebrando muitos conceitos aí que a gente tem sobre algumas questões que viralizaram, enfim. A Luane, ela arrebenta mesmo. Então, eu tô bastante feliz com esse nosso encontro e temos alguns minutos para o final, mas antes de encerrarmos, gostaria de fazer alguma consideração final ou falar um pouco para a gente da proposta das suas páginas, do seu trabalho, deixar referências de livros, de leituras. O espaço é seu. Acho que só uma coisa que eu não falei, né, de que esse trabalho ele não é uma crítica ao modo do consumo das pessoas pretas, né, o modo como a gente consome qualquer coisa, né. Até porque a gente tem essa carência de se ver nos produtos, de se ver de maneira positiva nos produtos, nas prateleiras, nas novelas, né, que a gente fala muito, nas propagandas. Então, isso não é culpa nossa, né? Isso também tem muito da questão do racismo, né? Então, isso não é uma crítica, mas sim uma reflexão para a gente, né? Isso é importante. E sobre as leituras, né? Eu queria fazer umas indicações, sim, né? O próprio texto da Nilma Gomes, Corpo e Cabelo como símbolo da identidade negra, eu acho bem interessante da gente pesquisar e dar uma lida. O trabalho da Cíntia Cruz, Cabelos Mágicos, Identidade e Consumo de Mulheres Negras no Instituto Beleza Natural, né, em Salvador, tá? Não é daqui do Rio que ela faz. Um texto também que o meu professor William Gorbo, que é o professor de antropologia, um dos professores negros, né, do meu campus, ele me indicou logo de cara que eu fiz esse trabalho, que é o texto da Ana Raquel e da Letícia Moreira, que fala sobre reflexões sobre o consumidor negro. Né? Elas publicaram isso na revista de administração, né? Numa revista de administração, e elas fazem aí uma reflexão sobre a questão do estigma, né, do estereótipo, de como isso invisibiliza o consumo, consumidores negros, né, dentro da indústria. Eu vou só interromper Sim, e depois
passa para a gente, que nós vamos fazer um post posteriormente para passar essas indicações, é porque para a gente ter um encerramento bonitinho antes que a live corte, né, que tem mais uns 5 minutos. Então, novamente, eu te agradeço demais pela gentileza e a disponibilidade em vir conversar conosco hoje. Agradeço também, mando um abraço para a professora Cristiane Kopp, da nossa diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais, a DIEPAFRO. Um salve especial demais para a Lucelena e para a professora Camila, também daqui do núcleo, que sempre dá um suporte para a gente, e um beijo imenso, esse é muito especial, para a tia Joana, para a Carla e para a tia Ana Rosa, que são as tias da BAM. Então, obrigada por terem nos acompanhado. BAM, se despede da gente, volta sempre que quiser, e é isso. Gente, eu que agradeço. Desculpa se falei meio enrolado, mas aqui 1 hora não dá mesmo para abordar tudo. E agradeço a galera do NEAB, né, pelo convite. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Se ficou faltando alguma coisa, alguém também pode vir perguntar que eu respondo. Tá E bom, tá obrigada, bom, Liz, também. Segue a Bambara Miranda nas redes sociais. Ela tem 2 páginas maravilhosas. O Ateliê, que não deu tempo de falar, Sim, mas é o sigam o Ateliê. ateliê. E obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos e todas. E até um